Muito bem, nesta aula então vamos aprender a navegar entre os diretórios do sistema, ok? Primeira coisa aqui é fazer o login. Vamos usar aqui o usuário root e aquela senha que cadastramos para ele. Muito bem, agora que fiz o login, nós estamos aqui com o shell do Linux disponível para fazer a interface entre nós e o sistema operacional. E se você se lembra bem, fazemos essa comunicação com o sistema operacional através de comandos. Como nosso objetivo, a princípio, é aprender a navegar entre diretórios, nós vamos aprender agora dois comandos bem interessantes, que é o comando ls, que é o comando que nos permite listar todos os subdiretórios e arquivos contidos no diretório corrente, ou seja, no diretório em que estamos, e também o comando cd, que nos permite mudar de diretório. Sempre quando nós fazemos login, nós somos direcionados para o diretório home do usuário logado. Como estamos com o usuário root, nós fomos direcionados para o diretório home deste usuário. Então, se viermos aqui e dermos ls, podemos ver que dentro do diretório home do usuário root existe apenas um único arquivo aqui, que é um arquivo de configuração. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o diretório raiz para começarmos a ver o que existe abaixo desse diretório. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso mudar de diretório aqui? Muito simples, eu vou usar o comando cd. E aí eu indico qual o caminho que eu quero. cd é a abreviatura de Change Directory. Então, cd barra, nós mudamos para o diretório barra. Perceba que aqui vai sendo apresentado para a gente em que diretório estamos. Aqui em cima apresentou para a gente o til, porque o til é a referência para o diretório home do usuário. Mais para frente vamos ver isso aqui um pouquinho melhor. Mas agora que estamos no diretório barra, vamos listar o que tem neste diretório. Olha só, então no diretório raiz do sistema, nós podemos ver aqui diversos outros diretórios. Aqui um destaque para o diretório home. Conforme falamos, quando fazemos acesso com um usuário, fazemos login com o usuário, esse usuário vai ter aqui dentro um diretório com o nome dele. E abaixo desse diretório terá lá os arquivos deste usuário, onde colocaríamos, por exemplo, os documentos, as pastas de trabalho, enfim, estaria tudo lá. Mas existe uma exceção. O usuário root, que é o usuário que estamos utilizando, ele possui um diretório específico, como sendo o diretório home dele, que é o diretório root, aqui no mesmo nível do diretório home, por questões de segurança. Então, o administrador do sistema, o diretório home dele está em um nível diferente. Se fosse qualquer outro usuário, teria lá uma pasta para este outro usuário e os arquivos dele pendurados nestas pastas. E como que eu posso então acessar a pasta home, por exemplo? É muito fácil, é só usar o comando cd home. Tá lá, perceba que ele vai dizendo aqui para a gente qual que é o diretório de trabalho que estamos. E aí nós podemos usar o ls para listar, ver se tem alguma coisa lá dentro. Como não temos nenhum outro usuário cadastrado aqui no nosso sistema, e como o root, que é o usuário que estamos logado, tem um diretório específico para ele na raiz, não tem nenhum subdiretório dentro de home. E como que podemos então voltar para o diretório barra, o diretório raiz, para continuar a acessar a árvore de diretórios aqui do Linux? Bom, nós podemos usar o cd barra, que aí de qualquer local do sistema nós iríamos cair direto lá, ou podemos usar também o cd : que é um parâmetro para o comando cd para indicar que ele deve voltar aqui um diretório para trás. Vamos acessar aqui o diretório media. Nesse diretório é onde são montados os diretórios para acesso a dispositivos conectados no computador, como por exemplo um pendrive. Então, se nós espetarmos um pendrive na máquina, a estrutura de diretórios e arquivos contidos neste pendrive seria montado aqui dentro do diretório media. Vamos dar um ls para ver se tem alguma coisa aqui. Também não tem nada. Bom, eu vou voltar aqui para o diretório raiz, usando aqui os dois pontos para retornar um diretório, e vou acessar agora o diretório boot. O diretório boot ele contém arquivos para inicialização do Linux. Se nós dermos aqui o comando ls, nós vamos ver aqui tudo o que está contido dentro desse diretório.
Então, repare, aqui tem alguns subdiretórios e tem também alguns arquivos aqui dentro. Se eu quiser voltar para o diretório home do meu usuário, eu posso utilizar um atalho, que é o cd-til. Utilizando o cd-til, eu vou direto para o diretório home do usuário. E eu também posso utilizar um outro comando, um outro parâmetro para o comando cd, que é o menos. Ele volta para o diretório anterior acessado. Então, sempre quando eu mudar de diretório e precisar voltar para o último diretório, eu posso utilizar o parâmetro menos, que é, na verdade, um histórico dos diretórios que eu acessei. Ele sempre armazena o último diretório em que eu estive. E nada me impede, caso eu saiba o caminho completo do diretório, acessá-lo através do comando cd diretamente. Então, por exemplo, ao invés de acessar o diretório raiz para depois acessar home, eu posso vir aqui e digitar o diretório raiz, o diretório que eu quero, e está lá, consigo acessar diretamente o diretório home. Então, nesta aula, aprendemos os dois primeiros comandos aqui, que são comandos de navegação pela estrutura de diretórios do Linux, que é o comando ls para listar o conteúdo do diretório, podendo ser arquivos ou subdiretórios, e o comando cd para mudar de diretórios.